Olá, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha e você sabe, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. No programa de hoje, você vai conferir conosco o gerente de novos negócios na rede Mater Dei de Saúde e especialista em medicina do trabalho, Dr. Matheus Junqueira, conversa conosco sobre as estratégias do setor para prevenir casos de burnout no ambiente de trabalho. Temos também a psicóloga Aline Costa, nossa convidada, para incrementar o nosso papo sobre essa síndrome que está se tornando cada vez mais comum no Brasil e no mundo todo. Claro que a gente também tem o quadro Mitos e Verdades para desmistificar o universo do burnout. Muito bem, a síndrome de burnout, você já deve ter ouvido falar esse nome. Está entre os distúrbios psíquicos mais diagnosticados da atualidade. Mas ele aparece pela primeira vez em 1974. Um médico americano chamado Dr. Freudenberg. Ele encontrou então no Brasil do século XXI um ambiente ideal para acometer milhares e milhares de trabalhadores esgotados. De acordo com o Instituto Americano, o Brasil é o segundo país no ranking mundial da síndrome. Os sintomas de quem é diagnosticado com burnout giram em torno de uma profunda sensação de cansaço, desinteresse, queda da energia vital e também outros efeitos que diminuem muito, claro, a qualidade de vida. Vamos falar sobre isso? Vamos entender mais sobre essa palavra que tem ganhado tanta força nesses tempos pandêmicos que a gente atravessa? Quem está no estúdio aqui é o gerente de novos negócios da rede Mater Dei de Saúde e especialista também em medicina do trabalho, Dr. Matheus Junqueira. Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Bem-vindo, Fernando. Obrigado aí pelo convite. Alegria nossa. Interessante a gente falar tanto essa palavra burnout, que significa exatamente um incêndio, um fogo que queima e acaba com a nossa qualidade de vida. Falamos muito como se fosse algo muito recente, mas é de 1974. Na verdade, o burnout sempre esteve entre a gente, né? Assim, e a partir de janeiro agora, a Organização Mundial de Saúde passou, né, com a nova classificação internacional de doenças, né, a CID-11, passou a reconhecer como ter um CID próprio, né, como uma síndrome síndrome de burnout, né? É muito interessante, a gente vai falar aqui basicamente como é que a medicina do trabalho atua para evitar as síndromes, prevenir principalmente a síndrome de burnout, né? Mas primeiro a gente tem que falar o que é, né, Sim. doutor? Na verdade, a síndrome de burnout, né, nada mais é, tentando simplificar, que é um esgotamento, né, crônico, um estresse crônico relacionado ao trabalho. Isso é muito importante, né, porque acaba que o termo também tá sendo um pouco banalizado, né, mas de acordo até com a nova classificação, a CID-11, ela só pode ser classificada, só pode ser diagnosticada se existir um nexo com o ambiente laboral. Ah, isso é muito importante. Ao contrário de outros problemas de saúde mental que estão relacionados com a vida de todo dia, o burnout está determinantemente ligado com a questão do trabalho. Exatamente. Assim, a gente vê muitas vezes, às vezes uma pessoa que está, uma dona de casa, ou às vezes um trabalhador informal, que fala, estou com burnout, mas a gente não consegue, a gente não pode associar o burnout a outras atividades que não relacionadas ao ambiente laboral. Então, é muito comum também que a gente entenda que o burnout esteja também associado a algum tipo de assédio trabalhista, de bullying, de relações complicadas entre patrão e empregado. Na verdade, quando a gente entra na esfera dos fatores psicossociais no ambiente de trabalho que podem favorecer o surgimento da síndrome do burnout, né? O assédio é uma delas, mas existem outras, né? Principalmente a falta de reconhecimento, às vezes, do trabalhador, né, com as atividades, né? Às vezes as metas inalcançáveis, né, sempre você atinge e não é reconhecido, e aí tem uma meta maior que se torna inalcançável, né? Então, todos esses fatores, né, são conjunturais que podem favorecer o surgimento dessa síndrome. E aí, então, o senhor trabalha com a medicina do trabalho, ali muito intimamente ligado com diagnósticos desse problema, né? Como é que essa especialidade médica trabalha
para evitar essa síndrome? O médico do trabalho ele tem muito papel prevencionista, né? Então, o fator, talvez a maior importância é você tentar identificar no seu ambiente de trabalho que você está inserido, né, os fatores psicossociais, né, que podem favorecer o surgimento dessa síndrome, né? E utilizar os meios, as ferramentas que você tem, né, à sua disposição para tentar ver, às vezes, um padrão, né, normalmente, quando a gente identifica que o ambiente é um ambiente que existe uma sobrecarga mental, né, nunca são casos isolados, a gente identifica normalmente um padrão, né? Então, a gente pode utilizar tanto esses fatores psicossociais que a gente está identificando, estudar um pouco o absenteísmo da organização, né, que às vezes você percebe que tem setores que têm um adoecimento por transtornos mentais maiores que outros dentro da própria empresa, né? E o mais importante do papel do médico do trabalho é a gente também tentar sensibilizar a alta direção, né, quando o problema é identificado, para propor ações de promoção em saúde, tentar modificar, fazer essa gestão aí dessa questão mental dentro da organização. E quais são os sintomas físicos, psicológicos, ligados a esse esgotamento que estão relacionados aí com o ambiente do trabalho? Na verdade, a síndrome de burnout, quando a pessoa tem o quadro, ela tem um espectro de sintomas bem amplo, sabe? Então, muitas vezes a pessoa tem um diagnóstico, às vezes, de depressão, às vezes de ansiedade, mas também ela pode se manifestar com sintomas gastrointestinais, né? Às vezes um aumento de pressão, aumento de frequência cardíaca, que está muito relacionado com o estresse crônico, né, no ambiente. Então, a gente sabe que o estresse, quando a gente está exposto a esse agente assim, de forma crônica, a gente tem um aumento de cortisol que vai impactar e vai influenciar em vários órgãos do seu corpo, né? E o cortisol vai querer implacavelmente comidas gordurosas, doces, por isso a obesidade acaba sendo uma ameaça também, Sim, né? o cortisol exatamente está relacionado. E aí, tudo isso junto, dá para a gente fazer um paralelo entre o trabalho na empresa e o trabalho home office? Está tudo junto ou tem características que estão mais ligadas ao home office ou trabalho presencial? Na verdade, o home office tornou, talvez, deu mais visibilidade ao problema, né? Principalmente porque, com a pandemia também e a necessidade de home office, a gente perdeu um pouco os limites, né? O trabalho invadiu sua casa, né? Você perdeu os momentos de descompressão, que é muito importante. Quando a gente fala em saúde mental, é muito a palavra o equilíbrio, né? Entre as diferentes esferas. A esfera laboral do seu trabalho, a esfera pessoal e as outras esferas que a gente tem. A partir do momento que a pandemia veio, gerou mais estresse, tirou um pouco esses momentos de descompressão, favoreceu o surgimento não só do burnout, né, mas também de outros transtornos mentais, né, que a gente percebeu, ansiedade, aumento da depressão, de síndrome do pânico, outros distúrbios relacionados à saúde mental. Agora, sendo o burnout muito relacionado a questões do trabalho e falando no trabalho de home office e entendendo que as mulheres tiveram um volume muito maior, porque elas também tiveram o peso dos trabalhos ali junto, né? Educação à distância, os trabalhos de casa. A doença tem uma prevalência maior entre as mulheres? Na verdade, o burnout, como você mesmo disse, assim, é uma coisa que é de 71, né? E ainda a gente ainda precisa estudar um pouco mais essa prevalência. Mas já existem indícios, né, que realmente a mulher sofreu mais a questão do estresse e ter um maior diagnóstico aí de burnout. Mas ainda a gente precisa aprofundar um pouquinho mais os estudos. Na experiência clínica do senhor, o senhor percebe um número maior de problemas entre as mulheres? Na verdade, o transtorno mental, em geral, acomete mais mulheres a prevalência é maior em mulheres do que homens, né? A não ser, por exemplo, esquizofrenia, a gente sabe que a prevalência é maior em homens. Mas ainda em relação ao burnout, ainda por ser uma coisa recente, inclusive pela classificação que só veio agora em janeiro, tem um CID associado a isso, a gente ainda precisa aprofundar um pouco mais nesses estudos. O CID é o Código Internacional de Classificação de Doenças. O burnout, portanto, está classificado como tal, o que ajuda no diagnóstico, reconhecimento disso, né? No início da pandemia, existiam relatos de pessoas completamente enlouquecidas com as tarefas domésticas, as tarefas de casa e a pressão do trabalho, né? Isso não teve uma duração pequena, Sim. Né, doutor? Eu acho que essa nova classificação, né, do burnout,
vai ajudar bastante a clarificar até o diagnóstico, né? Porque é importante falar que o burnout não é uma doença, ela é uma síndrome do ponto de vista médico, né? E ela é caracterizada assim, a gente tem três dimensões mais importantes que ela acomete, né? A primeira é a questão do cansaço mesmo, do esgotamento relacionado aí ao trabalho. A segunda dimensão, né, é a questão da despersonificação. Você perde um pouco a importância, você deixa de se importar com o seu ambiente de trabalho, com as suas atividades, né? Então, muitas vezes, você tanto faz o que você está fazendo, o seu entregável, né? E a terceira esfera é a questão de você perder sua produtividade, né? Você, às vezes, tem uma capacidade, o seu histórico de entregas era e você começa a perceber que você não está tendo essa mesma capacidade de entrega das atividades aí normais, habituais que você desempenhava, né? Agora, o senhor, como médico de trabalho, percebe que existe um problema aí em escala, porque o senhor pode até identificar que um gerente está sobrecarregando ou até mesmo com algum tipo de assédio moral com o funcionário logo abaixo dele, mas ele também sofre isso, que consequentemente é fruto de uma esfera maior da administração, e lá em cima o dono da empresa está completamente enlouquecido também. O senhor percebe que é uma cadeia? Isso existe? Normalmente existe o termo de organizações tóxicas, né? Que é um pouco isso, né? A gente percebe normalmente sempre um padrão dentro das organizações, né? E eu acho que a pandemia trouxe um pouco essa necessidade das empresas pivotarem, né? Tentarem de forma mais rápida estruturar ações mais coordenadas de gestão de saúde mental dentro da própria empresa, né? Porque não adianta também, às vezes, a empresa tem toda essa questão de cobrança, de fatores psicossociais que estão lá dentro, e aí pensa assim, vou colocar um aulão de yoga dentro da empresa, achando que isso daí é você fazer gestão, cuidar da saúde mental dos seus colaboradores, e não é, né? Assim, se a saúde mental não estiver dentro da estratégia da empresa, né? Não só a saúde mental, mas a saúde como um todo dos colaboradores, que hoje é até um fator de retenção, né? As pessoas procuram organizações que cuidam dos seus, que eles gostam, eles querem se sentir cuidados, né? Sem isso daí, sem a alta liderança comprar a ideia, nenhum programa de saúde ele consegue ter sucesso dentro de uma organização. Na visão do senhor, quais foram as medidas adotadas por conta desses números elevados de diagnóstico que podem ser vistas assim no dia a dia? A gente está falando de trabalho home office. No início foi uma grande loucura, as pessoas reclamavam que não podiam nem ir ao banheiro, nem tomar um copo d'água, gente que era obrigada a deixar a câmera ligada, né? E a gente foi aprendendo com isso, né? Sim, eu acho que assim, uma das principais coisas que a gente percebeu, né, quando a gente observa o próprio crescimento de health techs que tratam o assunto, né, que estão fornecendo soluções de gestão de saúde mental para prover ambientes mais saudáveis, né? A gente teve um boom disso durante a pandemia, né? Foi uma coisa bem interessante. Então, diversas empresas assim estão ofertando soluções bem interessantes, né? Para você tentar mitigar o impacto da pandemia e do home office dentro da organização. A primeira delas foi entender que o horário é horário. Sim, né? sim. O fato de você estar trabalhando em casa não é um trabalho indeterminado, de tempo indeterminado, né, doutor? Não, com certeza. Eu acho que esse foi um dos principais fatores que a gente percebeu, muito até no começo da pandemia, né? Talvez no primeiro ano, que o trabalho invadiu a casa das pessoas, né? Então, às vezes, você deixou de ter seu horário de rotina de trabalho, né? Então, você passou a ter reuniões, às vezes, fora do horário de trabalho, muito mais frequente. Deixa de ter a mesa de jantar, Sim. Deixa de ter a sala de visita. São os ritos, né? O ser humano, o cérebro do homem, ele funciona muito bem com hábito, com rotina, né? A partir do momento que você teve essa quebra dessas rotinas, desses hábitos, né, você favorece um pouco o adoecimento. Quantas mesas de almoço nas casas brasileiras e do mundo não viraram escritório? Né? Várias. A minha mesmo virou. A minha mesmo. E quando o senhor vai almoçar ou jantar, o senhor fica pensando, não, aqui eu estou pensando no trabalho que eu tenho que resolver. É inevitável, sim, né? Sim, foi assim, é uma situação complexa, realmente, pensando às vezes até de casas que não têm condição de propiciar um mínimo ambiente adequado de trabalho, de desempenho, de concentração,
né? Isso tudo impacta bastante. Quando a gente fala de uma síndrome que cresce assustadoramente no Brasil, já é o segundo país em número de diagnósticos, a gente tem que entender essas pequenas questões como formas de prevenção também. Já podemos falar que um caso de saúde pública, o burnout? Eu acho que não só o burnout, né, mas eu acho que todas as patologias mentais, né, a gente vem percebendo um crescimento forte se você pegar os dados do INSS, o afastamento por causa de transtornos mentais só vem crescendo. Hoje é uma das principais causas, né? A depressão, o diagnóstico de depressão está entre os top 3 também afastamentos laborais e pelo INSS, e é o afastamento de maior duração, que é um ponto de atenção, né? A pessoa que tem um transtorno mental e às vezes é afastada do trabalho, ela tende a ficar um período muito prolongado fora do ambiente. E o Brasil também é um dos países mais ansiosos do mundo, um dos países com maior número de pessoas com diagnósticos de depressão também. E a gente falou aqui no programa sobre alguns sinais de alerta, algumas dicas que podem ser sintomas do burnout. O doutor falou, apatia pelo trabalho, desinteresse total, coisa que você faz, né, mecanicamente. Sim. Tem mais outra questão que é... Na verdade, tem outros fatores, né? O espectro de sintomas pode ser bem amplo, né? Mas as pessoas às vezes começam a ter taquicardia, né? Aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão, cefaleia, né? Que é a dor de cabeça, problemas intestinais, muda o hábito intestinal, começa a ter uma dor difusa às vezes no corpo, né? Às vezes começa a ter palpitações de pensar de que vai ter uma reunião ao ir ao trabalho, né? No caminho casa-trabalho também. Então, assim, o espectro realmente é bem amplo, né? Coisas que parecem simples, acabam Sim. sendo até mais difíceis, né? Dado isso, como é que a gente pode falar de prevenção, de profilaxia do desenvolvimento do burnout? Eu acho que aí a gente tem duas esferas, né? A primeira esfera é do indivíduo, né? É você tentar, eu brinco que é você tentar ter mais momentos de felicidade, mais momentos de descompressão, na sua vida como um todo, né? Porque hoje a gente sabe que a sociedade também tem essa busca por uma felicidade constante, né? Até pelas questões das mídias sociais, mas o importante é você tentar, dentro do seu dia a dia, ter o maior número de momentos de felicidade, de descompressão. Sim, né? É um equilíbrio, né? A felicidade não é um ponto de chegada, é Sim. uma forma de caminhar também na vida de todo dia, né? A vida é todo dia, inclusive hoje. Então, a gente pode encontrar esses momentos, né? A felicidade não é uma linha reta. Sim. É um caminho cheio de curvas, né? Ok, mas... Porque o estresse é do ser humano, né? É uma das esferas. E até a parte boa também. Exatamente. Até em alguns momentos, é importante você ter o estresse. Então, assim, quando a gente pensa, por exemplo, no burnout, eu tento, assim, simplificando, é como se você tivesse uma régua, né? Que aí você tem o ponto de 0 e até 100. O burnout é quando você já está no último nível, né? Que você não... O ser humano, ele tende ao longo da sua vida... Pouca massa de manobra. Você tem momentos que você está numa fase de maior estresse, outros de menor estresse. Resiliência, né? Isso, resiliência. Resiliência. Agora, por parte da empresa, o senhor citou aí algo que pode parecer muito, muito, muito útil, muito fantástico, um aulão de yoga para todo mundo. Mas nem sempre... Quais são as atitudes pontuais que as empresas precisam acordar para elas? Eu acho que uma das coisas mais importantes, talvez, para você mitigar o burnout numa organização é um processo simples, mas que muito poucas empresas ainda realizam, né? Que é o próprio feedback, né? O feedback é muito importante, né? Você sempre está alinhando essa expectativa, saber como é que está a sua entrega, qual que é a expectativa do superior. Evita surpresas, né? E você também botar os limites, né? Que são importantes, né? Até onde você consegue ir, quais são as suas restrições para a organização, né? Mas eu acho que o mais importante é a alta liderança entender que é um problema atual, e entender que se isso não for uma estratégia da empresa como um todo, né, é pouco provável que qualquer programa de saúde mental tenha sucesso, né? Lógico, porque isso interfere até mesmo no mercado de trabalho, sim, né? Sim, hoje a gente sabe que assim, empresas que frente ao mercado, né, são empresas que cuidam melhor do seu colaborador,
A gente sabe que são empresas que conseguem atrair mais talentos do que outras que não cuidam da equipe, né? E isso não é só para falar, né? Não é algo que tá lá no programa, não. Pode ter. Se não tem efeito, não adianta nada. O exemplo do aulão de yoga, que é algo fantástico, mas desde que tenha uma troca, que tenha um... Eu acho que todo programa de saúde, pensando aí como médico do trabalho, como para você dar essa visibilidade, você precisa identificar quais métricas você vai acompanhar, né? Quando a gente fala do aulão de yoga, assim, não é que não tem um efeito, né? Mas de forma isolada, se não tiver inserido num programa estruturado, robusto, de atenção ao... Se não for uma vontade dos próprios colaboradores... Não, e hoje a gente tem ferramentas, então assim, você pode cruzar o absenteísmo com pesquisa de clima, com taxa de turnover dos setores. Então assim, o médico do trabalho hoje tem uma gama de ferramentas que quando você consegue cruzar esses dados, você consegue estruturar programas, às vezes, nichados, muito assertivos, né? Doutor Matheus, a gente tem aqui o quadro Mito ou Verdade? E a gente pega a sua opinião, a sua vivência clínica, toda a sua experiência para desmistificar a questão da síndrome de burnout. Está preparado? Quer tomar um copinho d'água? Porque a água é sempre bom, né? Água linda. Então vamos lá. Mito ou verdade? Mito ou verdade sobre burnout? A primeira questão é: a síndrome de burnout é um problema psicológico? Mito ou verdade, doutor Matheus? Na verdade, ela é uma síndrome, né? Então, quando a gente fala no termo médico correto, ela não é uma doença, mas ela é uma síndrome, né? Vamos agora para a segunda questão, são 10 questões, doutor Matheus. É mito ou verdade que dedicação extrema pode levar ao burnout? É um dos fatores, né? Não é o único, né? Então, quando a pessoa tem jornadas prolongadas, ela pode favorecer o surgimento da síndrome de burnout. Mas não que dedicação extrema seja algo ruim, né? Não. Porque dedicação extrema pode estar ligado até mesmo ao foco no presente, ao entendimento ali do aqui e agora. Sim. Pode ser uma coisa boa. Pode, né? pode sim. Terceira questão, mito ou verdade? Estamos falando de burnout. Trocar o dia pela noite para trabalhar é saudável? Isso é falso, né? Isso realmente, acho que o sono talvez é um dos fatores mais importantes para você prevenir não só o burnout, mas qualquer patologia mental, né? Qualquer doença mental, né? A gente precisa dar esse momento de descanso para o cérebro, né? Para poder voltar no dia energizado e desempenhar suas atividades. É ruim para tudo, né? Sim. Até mesmo para o burnout. Sim. Mais uma questão, é mito ou verdade que a síndrome de burnout pode levar a um colapso geral do organismo e a graves problemas de saúde? Isso é verdade, é um dos fatores, né? A gente sabe que quando a pessoa é exposta a esse estresse crônico, né, ela vai desenvolvendo esses sintomas, né, às vezes de forma difusa, e pode gerar, às vezes, um apagão, né, que é o que a gente costuma falar. É o que o senhor falou, né, que tem problemas intestinais, taquicardia, problemas de pressão. A gente é um só, né? Sim. O nosso corpo é um só, né? O nosso corpo ele é todo interligado, Tudo né? ligado. Então, realmente, muitas vezes, a pessoa descobre que está com um quadro desse quando teve um evento de um infarto agudo do miocárdio, por exemplo, né? Então, realmente, é uma gama bem complexa de sintomas, de apresentações. Essa outra questão também é importante. É mito ou verdade que, às vezes, o esgotamento físico proveniente de excesso de trabalho desencadeia doenças? Pode favorecer o surgimento, é verdade. Acabamos de falar, sim. né? De várias outras, sim, né? Sim. De várias outras. Mais uma questão aqui. É mito ou verdade que alguns pacientes com burnout costumam cair em negação e vão retardando o tratamento do problema? Isso é verdade. Infelizmente, existe ainda um certo estigma, né, em você procurar ajuda, você expor que você, às vezes, está com um problema às vezes como a síndrome de burnout, e eles tendem, às vezes até por um medo de como que vai ser aceito dentro da própria organização e o mercado de trabalho. Então as pessoas tendem, às vezes, a postergar, a procurar um atendimento médico. A própria empresa não acolhe de forma adequada. Essa questão de forma adequada, né? A sétima questão agora é mito ou verdade que a depressão pode ser uma das consequências da síndrome de burnout, doutor? Na verdade, a depressão, às vezes, muitas pessoas que apresentam a síndrome de burnout, concomitantemente, podem ter um quadro depressivo, né? E a própria manifestação de sintomas, às vezes, pode ser muito parecida,
né? Então, assim, não existe essa relação exata, mas muitas vezes esses quadros, eles correm em paralelo, né? O diagnóstico, às vezes, pode ser também difícil, tanto para depressão... É porque depressão é uma doença, né? Tem um espectro próprio. Quando a gente fala de burnout, nós estamos falando de uma síndrome, né? De manifestações clínicas diversas, né? Então, realmente, muitas vezes é difícil essa diferenciação. Não tem um exame, tipo colesterol, igual a gente, né, faz um hemograma, tem uma tabela, infelizmente a gente não tem. Mais uma questão aqui para o Dr. Matheus, falando sobre síndrome de burnout. É mito ou verdade? Para tratar os pacientes com síndrome de burnout, é necessário que eles peçam demissão do trabalho? Isso é mito, né? Na verdade, é importante que a empresa identifique que existe um problema, né? E dê toda a ferramenta possível, né? Tanto de cuidado médico, mas do ponto de vista até da organização de potenciais mudanças para potencializar um melhor desfecho para esse paciente, né? Quando um problema de burnout é identificado em uma empresa, ele está isolado ali? É um caso isolado ou é comum também aparecer um foco aqui com mais de uma pessoa, em outro setor também? É quase como uma contaminação? Normalmente a gente identifica esse padrão de nichos, né? Então, assim, que é uma das coisas que a gente, como médico do trabalho, tem que tentar observar e identificar de forma precoce, né? Normalmente, às vezes, começa a surgir casos isolados, mas quando você vai aprofundar, às vezes tem realmente casos no mesmo setor, né? Até ajuda o diagnóstico. Sim. Agora, a nona questão, é mito ou verdade que ter metas realistas no trabalho e na vida, tudo isso é uma forma saudável de evitar desgaste, evitar frustração, consequentemente, evitar o burnout? Mito ou verdade? Verdade. Isso é uma das coisas mais importantes para a sua vida, né? Ter metas pessoais, metas no trabalho que sejam tangíveis, né? Que você consiga alcançar e sinta e seja reconhecido seja reconhecido no ambiente de trabalho. Metas, né, cabíveis, realísticas, né? Realísticas. Né? Não aquelas que a gente faz no dia 31 de dezembro, né? Que depois no próximo dia 31 está lá também, para serem cumpridas, né? E a última questão aqui, mito ou verdade? O diagnóstico das síndromes de esgotamento é muito difícil de ser feito. Mito ou verdade? É difícil realmente, é verdade, né? Até pelo espectro amplo que a gente conversou aqui de manifestações, né? Então, assim, o médico tem que estar muito atento, é muito importante conversar, estudar muito o ambiente de trabalho, né? Para a gente afirmar que a pessoa tem um diagnóstico de síndrome de burnout, você tem que ter um amplo conhecimento daquele ambiente de trabalho, identificar, estudar epidemiologicamente se existem casos concomitantes também, para você poder firmar esse diagnóstico. Muito bem, doutor Matheus Junqueira, muito agradecido, muito obrigado pela sua participação aqui, sua generosidade, suas informações aqui esclareceram bastante. Acho que a gente deu um passo muito importante com informação útil sobre saúde e qualidade de vida nesse problema que, desde o início do ano, desde o mês passado, em janeiro, passou a ser... Foi janeiro? Foi janeiro, agora de 22. Classificado como um problema real relacionado ao trabalho. Boa sorte. Foi um prazer, estamos à disposição, tanto eu como profissional, como a Rede Mater Dei também. Com certeza, muito obrigado. No próximo bloco, a gente continua falando sobre esse assunto, a gente volta daqui a pouco.